Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson, estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Vamos rever os nossos objetivos para as nossas aulas de hoje. Lembram que na aula passada nós falamos sobre as cantigas portuguesas? Pois é, hoje a gente vai relembrar essas cantigas novamente para nós entrarmos em uma outra cantiga. A aula passada nós falamos da cantiga de amor, hoje nós vamos falar da cantiga de amigo. Então, conhecer as características das cantigas de amigo. Relacionar as cantigas de amigo às canções modernas. Será que é possível? Nós tivemos esse desafio na aula passada e hoje a gente vai tentar a mesma coisa, relacionar estas cantigas. Então, para a gente começar, vamos com um quiz bem fácil. Nas cantigas de amor, lembram cantigas de amor? Aula passada. O eu lírico, o que faz o eu lírico? Ele nomeia a amada, fala de um amor do passado, pede desculpas por uma traição ou possui um amor platônico. Lembram que nós tínhamos falado a respeito da não nomeação da pessoa? Como que chamava? Minha senhor, lembram disso? Fala de um amor do passado? Não, não fala de um amor do passado e muito menos vai falar de uma traição. Por que que essas coisas não acontecem? Afinal, ele nunca teve esse amor. Era um amor platônico. Lembram disso? Da aula passada. Vamos dar continuidade. Temos aqui uma cantiga de amigo, está escrito em português de Portugal. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura e a gente volta para continuar. Então, pessoal, conseguiu fazer a leitura? Parece estranho, né? Lembrando que nós temos o quê? Uma linguagem de Portugal, o português de Portugal. E nós falamos o português brasileiro. Mas é só para vocês terem uma noção desta escrita. E agora nós já vamos para uma atividade que vocês vão fazer aí no caderno de vocês. Após a leitura da cantiga, o que podemos entender pela palavra amigo? Mesmo sendo português de Portugal, está ali a palavra amigo. Você vai colocar aí no seu caderno o que você entende sobre a palavra amigo. Não o que você entende para você, o que você entende dentro do poema. Vou deixar novamente o poema aqui para vocês fazerem a leitura e tentarem perceber o que é este amigo que aparece na nossa cantiga, ok? Já voltamos para fazer a correção.
Então, conseguiram? Nós temos aqui, ó, se vistes, meu amigo. Quem será que é esse amigo? De quem o meu eu lírico está falando? Vamos ver qual é a nossa resposta? Nós temos que entendemos que a palavra amigo se refere a um ser amado, um namorado ou um amante. Tanto faz. O importante é que se tenha uma relação amorosa. Então, este amigo transmite uma relação amorosa. Não é amigo de amizade, é de relação amorosa mesmo. Eu tenho as minhas características das cantigas de amigo. Como nós vamos precisar dessas características para mais uma atividade, eu vou deixar um tempinho para que vocês anotem essas características no caderno e a gente volta para dar continuidade. Então, deu tempo de vocês fazerem a anotação aí no caderno, lembrando que se por um acaso foi rápido demais, você pode acessar o seu Classroom que você vai ter os slides disponíveis para você voltar a estudar. Então, nós temos as cantigas de amigo. O eu poético é feminino. Olhem só, já temos ali uma grande diferença com as características da cantiga de amor. Lembram? Na cantiga de amor, o eu lírico masculino, aquele amor platônico. Agora nós temos um eu poético feminino. Mas, professor, as mulheres escreviam naquela época as cantigas? Não, eram os homens. Lembra que nós falamos? O eu lírico não necessariamente é o autor, não é quem escreve. É um personagem para aquele poema. Temos também uma elaboração simples, com poucos versos, perceberam que nós tínhamos poucos versos, muitas vezes repetidos no refrão. Então, lembram que nós falávamos dos trovadores? Eles repetiam na cantiga de amigo um refrão. Será que nós temos isso hoje nas nossas músicas? Será que essas nossas músicas que nós ouvimos, indiferente do gênero que você gosta, será que você percebe esse refrão? Às vezes a gente ouve um refrão que fica tanto tempo na nossa cabeça que a gente chama até daqueles refrões chiclete, certo? Então, lá nas cantigas de amigo, eu já tinha esses refrões. Não é nada que acabamos de descobrir. E vamos para mais uma atividade. Qual palavra sugere que o eu lírico seja feminino? Olha só, eu estou dizendo a vocês que o eu lírico é feminino, ok? Mas agora eu preciso de uma palavra
que diz isso? E qual verso podemos considerar como refrão? Lembram? Refrão, aquele verso que vai se repetir, e a palavra do eu lírico feminino. Vou deixar novamente com vocês a cantiga para que vocês procurem isso que está sendo pedido. O que eu preciso encontrar? A palavra que sugere que o eu lírico seja feminino e mostrar qual é o refrão, qual é o verso completo que representa o refrão. Um tempinho para vocês fazerem a atividade e voltamos para corrigir. Está aqui, ó, a mesma cantiga de amigo. Bom trabalho! E então, conseguiram encontrar a palavra que sugere que o eu lírico seja feminino? E conseguiram ver qual é o meu refrão? Vamos observar? Então nós temos lá, a palavra amado sugere que o eu lírico seja feminino. Lembram? Se vistes, meu amado. E podemos considerar o verso. E ai Deus, se verra cedo, como se fosse um refrão. Ele aparece algumas vezes, repetindo. Lembrando, o refrão é aquela parte que repete numa canção, ok? Temos mais uma atividade. Nós vamos colocar no caderno o significado destas palavras aqui. Lembra, nós estamos em português de Portugal. Agora, em português brasileiro, o que você entende por estas palavras? Eu tenho verra, suspiro, cuidado e grão. Um tempinho para você colocar o que você entende ou mesmo pesquisar, ok? Já voltamos.
Então, conseguiram pensar a respeito destas palavras aqui? Algumas parecem muito com o português brasileiro, mas e as outras? Esta primeira, esta última, será que lembra alguma coisa em português brasileiro? Vamos dar uma conferida? Eu tenho que esta é venha, esta suspiro. Olha, bem parecido com o português brasileiro. Cuidado, cuidado, mas não é um cuidado de, olha, cuidado. Não, é um cuidado de preocupação. Você está preocupado com aquela pessoa. Este cuidado, certo? E o grão vai ser o grande. Então, não tínhamos muitos segredos para descobrir o que significava estas palavras. Dando continuidade, nós temos aqui a nossa tradução, a tradução do meu poema. Vou fazer a leitura para vocês, bem devagarzinho, para a gente entender do que se trata. Então, tenho aqui, Ondas do Mar de Vigo. Acaso vistes, meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do Mar de Vigo. Acaso vistes, meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amigo? Aquele por quem suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amado, por quem tenho grande cuidado? Queira Deus que ele venha cedo. Então, nós temos aqui o quê? Um amigo. Então, eu tenho uma pessoa que está falando com quem? Com as ondas. Está falando com essas ondas, jogando essas perguntas para as ondas do mar. Já foram à praia? Já se sentaram em frente ao mar e ficaram refletindo sobre algumas situações, jogando seus questionamentos? É isso que o meu eu lírico está fazendo, jogando estes questionamentos para essas ondas do mar de Vigo. E queira Deus que ele venha cedo, nós já tínhamos visto, é o meu refrão. Tudo bem? Continuando. Que história de amor pode estar por trás das perguntas que o eu lírico dirige às ondas do mar? Temos ali uma história de amor. Mas que história de amor é essa? Você vai refletir sobre o texto que nós lemos e você vai imaginar o que será? Que história de amor é esta? Um tempinho para vocês fazerem isso e voltamos para conversar.
E aí? Colocaram a mente para trabalhar? Pensaram nessa história de amor? Vamos só rever aqui alguns fatos que podem aparecer nessa minha cantiga. Então eu tenho alguém perguntando: acaso vistes, meu amigo? Que ideia será que dá? Depois, acaso vistes, meu amado? O que será que está acontecendo? Será que essa pessoa sumiu? Aquele por quem suspiro, então, né? A pessoa tem aquele suspiro de amor. E tem grande o quê? Cuidado. Lembrando que cuidado no sentido de preocupação, ok? Então, que história nós podemos tirar daqui? Imaginar o que está acontecendo. As hipóteses estão relacionadas à ausência do grande amor. Lembram? Acaso vistes, meu amigo? Agora, eu tenho o quê? A falta de notícia. Por isso eu estou jogando para o mar as minhas perguntas. Eu não tenho essas respostas. Alguma coisa aconteceu. A expressão grande cuidado sugere que a viagem pode oferecer riscos. Lembrando que nós estamos falando de uma época em que as navegações aconteciam muito. E essas navegações elas poderiam ser para desbravar algum lugar ou simplesmente poderia ser para a pesca. O que será que aconteceu? Tem relação com o mar, porque se não tivesse relação com o mar, ela não estaria ali pedindo para o mar, perguntando se o mar tinha visto esse amado ou este amigo. E eu trouxe para vocês uma música bem simples, uma música conhecida. Agora, uma música brasileira, que é a música do Alceu Valença. Não trouxe a música completa, mas quem quiser, depois procura, ou no YouTube, ou mesmo na internet, a letra da música, para que você conheça a música completa. Tenho aqui: na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Já ouviram essa música? Possivelmente você já ouviu, ou em algum programa de televisão, ou você já ouviu no rádio mesmo, porque é uma música bem conhecida do Alceu Valença. Primeira coisa que nós vamos ver. Temos aqui algo que nos lembra um refrão? Deem uma olhadinha para você pensar se tem algo que nós podemos pegar como refrão. Agora, uma atividade. Qual verso da primeira estrofe, agora nós não estamos mais falando daquela cantiga, estamos falando da música. Qual verso da primeira estrofe sugere se tratar de um eu lírico feminino? Tenho aqui a primeira estrofe, vou dar um tempinho para vocês localizarem aí o que me diz que é um eu lírico feminino e volto para conversar.
Então, conseguiram localizar o verso que diz a respeito do eu lírico ser feminino? Vamos só rever? Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Alguma coisa me lembra um eu lírico feminino? Essa paixão necessariamente se trata de um homem? Tu vens chegando para brincar no meu quintal. Diz respeito a ser um eu lírico feminino? Ó, tu vens chegando. Quem vem chegando? Não sei. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Então, até agora, nós não tivemos essa dica de se tratar de um eu lírico feminino. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. E o sol coarando nossas roupas no varal. Muito bem. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. Por mais que nós não tenhamos a indicação de que esse peito nu se trata de um homem, a convenção nos diz que, a convenção social, certo? A convenção nos diz que uma mulher não estaria de peito nu no cavalo. Então a gente imagina que seja realmente um homem sem camisa neste cavalo. Então, a resposta, no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. E eu tenho aqui mais outras características da cantiga de amigo. Nós já vimos algumas, que vocês anotaram no caderno, e agora nós temos outra. O ambiente é campestre, mas há referências a outros lugares onde estaria o amado ausente. Ou seja, eu tenho um ambiente campestre. Pense aí com você, o que seria esse ambiente campestre? Frequentemente, a amiga fala com a confidente ou mesmo com seres inanimados. Como assim a amiga? A amiga, o eu lírico. O eu lírico ele vai falar com alguém ou com seres inanimados. Lembram lá? Ondas do mar de Vigo. Olha, com quem que ela estava falando? Com o mar, um ser inanimado. Não se trata ali de uma amiga, uma parente ou uma confidente. Ela encontrou alguém para ela colocar a sua paixão. O que você entende por ambiente campestre? Isso é importante, porque para que eu possa entender as cantigas de amigo, eu vou ter que entender o que é um ambiente campestre. Vou dar um tempinho para vocês pesquisarem ou mesmo responderem diretamente e a gente volta para corrigir.
Então, conseguiram chegar a uma resposta do ambiente campestre? Vamos ver. A palavra campestre, substantivo ou adjetivo, então ela pode ser tanto um substantivo como um adjetivo. Está relacionada ao campo. Um ambiente campestre seria aquele ambiente de campo, sítio, chácara, fazenda. Então, esse é o ambiente campestre. Uma das nossas características da Cantigas de Amigo é que frequentemente a amiga vai conversar com alguém. Lembrando, quem é esta amiga? É o eu lírico, certo? Fala com uma confidente ou mesmo com seres inanimados. Lembram lá? Mar de Vigo, ela estava falando com as ondas, com o mar. E agora, continuando a nossa música do Alceu Valença, eu tenho aqui: a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, e não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Será que eu consigo encontrar nestes versos essa ideia de conversa? Uma pergunta. As cantigas de amigo apresentam um eu lírico masculino, a traição de uma mulher, um tema religioso, um amor que está distante. Lembram que nós falamos a respeito das cantigas, das características? E agora? O eu lírico é masculino? A traição de uma mulher, existe a traição de uma mulher? Um tema religioso ou um amor que está distante? O eu lírico masculino é característica de qual? Cantiga de amor. Cantiga de amor, eu lírico masculino. Cantiga de amigo, eu lírico feminino. A traição de uma mulher, já que o meu eu lírico é feminino, eu não vou falar da traição de uma mulher. Traz um tema religioso? Não, não traz um tema religioso. Mas demonstra o quê? Um amor que está distante. E além de demonstrar este amor que está distante, eu tenho a preocupação com este amor que está distante. O que será que está acontecendo? Este amor que já existe, ele não é platônico, é um amor que existe, uma relação amorosa existente. Então, um amor que está distante. E o que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos pensar. Eu tenho a minha música Anunciação. Um anjo suspirou em meu ouvido. Com quem será que o eu lírico estava falando? Estava falando com o mar desta vez? Não. Estava falando com quem? Com o anjo que suspirou no ouvido. As cantigas de amigo fazem parte das cantigas portuguesas. Das cantigas portuguesas, um grande marco para a literatura. Lembram que nós falamos a respeito das cantigas portuguesas e da importância que existe nessas cantigas para a literatura portuguesa e também para a literatura brasileira. Lembrando que nós temos a herança, a nossa literatura, ela traz o quê? A herança lá de Portugal. Então, as cantigas são grandes marcações da literatura, certo? Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Isso é muito importante vocês lembrarem e saberem desta separação. Vou repetir. Cantigas de amor, eu lírico masculino. Tenho aquele amor platônico. Cantigas de amigo, eu tenho eu lírico feminino. É o eu lírico feminino. O tema das cantigas de amigo é um amor que está distante. E este amor distante, ele não é platônico, ele é um amor que existe. Outra grande diferença das cantigas de amor. Podemos observar em algumas canções contemporâneas traços das cantigas de amigo. Encontramos naquela canção as características da cantiga de amigo. Nós tínhamos ali um eu lírico feminino. Nós tínhamos alguém que viria de algum lugar. Lembram do refrão? Tu vens, tu vens.
Nós tínhamos isso? O que essa música nos traz? Essa letra da canção brasileira nos traz? Uma ideia de que alguém está distante e que alguém que ficou está esperando que esta pessoa volte. E lá o anjo sussurrou que esta pessoa voltaria e que quando voltasse seria praticamente uma festa, teria até os sinos da igreja. Olha só que interessante como nós podemos relacionar as cantigas, essa literatura tão antiga, bem antiga, a gente consegue trazê-la para os dias de hoje, conhecer as músicas de hoje com esses olhos, talvez, de uma literatura antiga. Para vocês ampliarem o conhecimento de vocês, vou deixar duas dicas. O Instituto Camões, então, cvc.institutocamões.pt. Lembrando, nós falamos disso na aula passada, que esse PT significa que é de Portugal, ok? Literatura Cantigas de Amigo. Este Instituto Camões, ele é um site bem interessante que ele vai trazer muita coisa de Portugal. E dentro da parte de literatura, você pode selecionar as cantigas de amigo. Se você gosta dessas cantigas de amigo, dá uma visitada, leia algumas, lembrando, vai estar escrito em português de Portugal, mas é possível você compreender. E tenho também o cantigas.fcsh.unl.pt, também de Portugal, só que neste aqui vai trazer somente as cantigas, diferente deste que vai trazer outro tipo de literatura. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esta questão da cantiga de amigo, que vocês tenham em mente sempre a importância que ela teve para a literatura brasileira, lá no início da literatura brasileira, e que essas cantigas, sejam elas de amor ou de amigo, elas estão até hoje nos nossos ouvidos. Músicas que nós ouvimos, normalmente elas trazem esta herança e eu consigo perceber isso nessas canções brasileiras. Por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima!